João 16, 22 diz assim: assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Vamos ler de novo? Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Obrigado, Espírito Santo, precioso Espírito Santo, que promoveu todo esse encontro desde a eternidade. Esse dia estava na tua agenda para que nós pudéssemos louvar o teu santo nome. Como foi bom cultuá-lo, Pai, como foi bom elogiar o Senhor, levantar, ó Deus, a sua bandeira, a bandeira celestial, declarar a tua verdade, profetizar quem o Senhor é e o que o Senhor pode fazer e faz nas nossas vidas. E nós queremos agora te ouvir, Espírito Santo. Usa a minha vida, que eu não te atrapalhe em nada, que o Senhor me use para trazer uma mensagem ao coração de cada pessoa, inclusive ao meu coração. Deus, que tudo aquilo que o Senhor ministrou enquanto eu preparava essa palavra, possa vir, Pai, à minha memória, e eu possa transmitir com graça, com autoridade, essa mensagem tão poderosa. Te agradeço por cada família e cada vida aqui, aqueles que estão em casa possam receber, Pai, aqueles que estão acessando, estão sintonizados aí pela internet. Nós abençoamos que essa mesma graça e unção possa invadir cada lar, para que eles possam receber da tua parte algo muito poderoso, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso à palavra do Senhor. Querido, você já reparou assim que a nossa vida, mesmo que a gente viva alguns momentos tristes, parece que é um grito dentro da gente, um grito que quer saltar de alegria. Às vezes mesmo quando um choro quer explodir dentro da gente, a gente parece que sonda um lugar no nosso coração, né? E não é verdade que aconteça o que for, a gente sempre pensa assim: poxa, eu tenho algum motivo a mais para não ficar o tempo inteiro assim. Há um grito, há um gemido dentro de nós, nos mostrando, nos apontando que há também no nosso interior uma alegria que ninguém pode tirar, ninguém pode tocar. Há uma expectativa sempre de algo melhor. Porque, querido, se não fosse assim, cada vez que a gente fica triste, a gente se aprofundaria numa tristeza, porque aquilo, embora pareça ser um período longo, pareça ser eterno, e alguns declaram isso: minha vida não vale nada, a minha vida é só tristeza. Por que nós não fazemos algo mais drástico? Porque existe uma expectativa de alegria, sempre haverá uma expectativa de alegria no nosso coração. Porque, querido, a gente vive e a gente é uma geração feliz, amém? Mas infelizmente, embora sejamos essa geração feliz, nós vivemos uma geração de uma felicidade midiática, né? Uma felicidade que depende do Instagram, depende da conta, depende, né, dos elogios, depende do que falam sobre ela, do que testemunham sobre ela, depende disso. A gente vive essa geração que, ao mesmo tempo, né, que ela tem essa felicidade midiática, né, ao mesmo tempo elas acabam se aprofundando numa depressão interior. Elas experimentam tempo, essa geração experimenta um tempo por conta de alguma coisa que ela viu, que ela ouviu, mas mesmo assim essa geração ela está se aprofundando. Nunca houve, né, uma geração que experimentou tanto de tecnologia, de bênçãos, de unção de Deus, de conteúdo bíblico. Eu acho que nunca houve, assim também como nunca houve uma geração onde tantas pessoas têm tirado suas próprias vidas, pessoas têm se aprofundado na depressão. Uma geração, às vezes, que busca alegria, né, em algum status. A alegria dela talvez está em algumas curtidas que ela recebe, ou conquistas, bens, ou talvez até ela depende de andar com alguma pessoa, de amizade de alguma pessoa, para ela manifestar essa alegria que certamente está dentro dela, mas ela não sabe o caminho disso. Mas Jesus, ele traz então para nós esse conceito de alegria, esse conceito, né, que revoluciona mesmo a humanidade, que é essa alegria completa. A palavra para isso é pleroma, que é uma alegria, querido, que ela
significa essa alegria? A gente depender, aliás, a gente não depende daquilo que acontece, a gente não depende de recursos, nós não dependemos de pessoas, nós não vamos depender de nada que está ao nosso redor, mas essa alegria, ela é dependente de quem habita em nós, de quem nós carregamos, de quem está no nosso interior. Você já pensou, ou já parou, e eu sempre falo isso, quando eu quero ficar muito triste, né, igual você, acontece isso comigo, eu também sou humano, quando a gente quer ficar muito triste, você começa a olhar para algo que é mais triste, que foi aquele que foi à cruz e morreu daquela forma, para eu abrir o coração, para abrir essa cortina e tirar essa separação entre mim e ele, e agora ele decidiu limpar esse corpo, limpar essa vida, para ele habitar aqui dentro. Você acha que alguém que fez algo de tal forma, habitando dentro de mim, eu tenho um motivo maior do que isso para eu ser um crente feliz? Não tem, querido. Nós somos habitação de Deus, casa de Deus. Você foi feito, querido, não importa quanto tempo você viveu, quantas coisas você somou na sua vida, que hoje pode ser motivo de algumas memórias, algumas lembranças, que te traz momentos de tristeza, não importa. Deus está aí justamente para isso, para curar essas tristezas, essas feridas, porque Ele quer habitar um coração. Deus é um Deus de alegria, amém? O céu não é um lugar de tristeza, no céu não tem depressão, no céu não tem amargura, não tem decepção, o céu é um lugar de alegria, e nós estamos, né, nos preparando para viver esse tempo de alegria. Então diz: Deus habita em mim. Diga aí: Deus habita em mim. E eu tenho muitos motivos para ser a pessoa mais feliz do mundo. Agora, da onde que vem essa alegria? A palavra bíblica para alegria é chara, e ela é uma reação do que acontece, não é, né, uma reação do que está acontecendo fora de nós, mas ela é uma resposta daquilo, como eu falei, que está dentro de nós. Alegria, nós não buscamos, nós não compramos, nós não adquirimos. Essa alegria que Jesus fala, nunca, você pode conquistar o que for. Você pode reparar que a pessoa, quando ela está deprimida, ela está triste, ela geralmente tende para adquirir, para comprar, adquire até essa compulsão por coisas, por pessoas, por relacionamento, algum tipo de coisa que ela busca fora, mas essa alegria que Jesus está falando, ela não está em nada que a gente pode adquirir, porque a fonte dessa alegria, ela tem a ver com a nossa permanência em Cristo. Toda pessoa que se afasta de Cristo, ela perde essa alegria. Você já viu algum desviado? Eles até querem, né, alguma pessoa que se afastou de Deus, eles querem até manter uma postura, quando você fala, às vezes ele quer até manter aquela postura, mas com um pouco de discernimento, um pouco de uma palavra de conhecimento, você já começa a perceber o interior dela. Não pode ser feliz. A gente percebe que uma pessoa longe de Deus não é só aquele que a conheceu e afastou, mas aquele que não deu a oportunidade. Sempre vai ficar esse vazio, e esse vazio é o lugar, é o trono onde Deus quer, né, ser entronizado na nossa vida, porque essa alegria completa, ela não é um sentimento que nós fabricamos, mas ela é fruto de uma conexão nossa com o Senhor. Independente das circunstâncias, se eu estiver ligado a Ele em mim, eu sou feliz. Não importa quanta tristeza eu passo, quanta decepção, quantos problemas eu enfrento, não importa, eu posso dizer: eu sou uma pessoa feliz. Porque Cristo, que é a alegria, a maior expressão, é a alegria dos homens, Ele habitando dentro de mim, eu não posso estar triste. Você lembra da videira, né, que ela é a imagem dessa conexão que Jesus falou, e ela foi muito bem escrita e descrita aí pelo Senhor Jesus, através dessa analogia que Ele fez com a figueira, né? Um ramo, a videira, que é um ramo que, desconectado da árvore, todo ramo que estiver desconectado, certamente ele não vai ficar verde. Ele pode até, que é o caso de quem se afasta, até por um tempo, né? Porque um ramo demora algum tempo para murchar. Se você arranca uma plantinha, ela não murcha na hora, algumas demoram um pouco mais, algumas um pouco menos, mas é fatal, ela vai murchar, inevitavelmente ela vai secar, porque
não vai fluir essa seiva da videira, não vai fluir essa vida, essa alegria que é do Senhor. Ele mesmo disse: eu sou a videira, vós sois o ramo. Quem permanecer em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, versículo 5. Então, querido, é um erro muito grande, e isso é muito comum, a gente tentar ser feliz, mas estando conectado ao mundo. Por isso que o mundo tem tanta atração, querido. O mundo tem tanta atração, e o que muitos pensam, até crente que às vezes se converte, pensa que perdeu alguma coisa. Crente não perde nada. O que você perde, graças a Deus, você perdeu, tem que perder, porque crente não pode ter tudo que tinha antes, porque não é, senão não é conversão. O significado de conversão é isso: eu vou deixar coisas, mas eu vou adquirir as melhores, as maiores, as mais excelentes. Eu vou ter essas coisas de Deus, então eu vou preencher a minha vida com isso. Então, não busque coisas para você ser feliz no mundo. Busque na palavra de Deus, busque em Cristo, busque em Jesus, né? Porque o mundo está desconectado de Deus. Então, como pode ser feliz? O mundo tem momentos de alegria, precisa de tantas coisas, busca e criam tantas coisas, são baladas, são, né, tantas coisas que o mundo cria, droga, um monte de coisa, porque estão desconectados de Deus. E o resultado para isso, dessa busca desenfreada que nunca para, é justamente isso: preencher esse vazio que nunca é preenchido. Então, o cigarro, é a bebida, é a droga, é a prostituição, tudo isso ele vai buscando, tentando preencher, mas nunca esse lugar pode ser preenchido, porque é o lugar de Cristo na nossa vida. E a gente, é como se a gente tentasse, né, preencher a nossa vida com algo que é passageiro. Dinheiro é passageiro, ouro é passageiro, momentos da nossa vida é passageiro. Não pode reter, querido, essa alegria, ela não permanece. Jeremias 2,13 diz assim: pois o meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas, que não retêm a água. Ele está falando do povo dele, que eles se afastaram de Deus, e agora eles estavam tentando matar a sede, estavam tentando tirar água da onde não tinha, né, de cisternas rotas, não tinha água, ou água saloba, ou uma água estragada, não podia reter algo que não poderia preencher essa sede, porque a verdadeira sede, querido, da nossa alma, ela só é saciada quando nós bebemos da fonte correta. Existe uma fonte, Jesus é essa fonte. Se você beber da água que eu te der, você não vai ter mais sede, não vai precisar vir buscar mais dessa água. E está dizendo: mulher, você está tirando água, você está buscando água. Ele, logicamente, não estava falando daquela água para aquela mulher do poço. Ele está dizendo o seu estilo de vida, aonde você está tentando preencher o seu vazio com prostituição, com outras coisas, buscando Deus em outros lugares, nesse monte, naquele monte. Não é, só tem um lugar onde você pode encontrar algo que vai te saciar. Sou eu, a água que vai brotar dentro de você, e dentro de você vai fluir uma fonte inesgotável, que vai jorrar para a vida eterna. Querido, viver conectado ao mundo, né, e desconectado de Deus, é como a gente tentar carregar um celular, um aparelho aí eletrônico. A gente se esforça, você bota lá, vamos dizer que esse lugar não tem energia, você bota lá, você faz esse esforço de colocar esse aparelho lá na tomada, há esse esforço, pode até ele encaixar direitinho, mas lá não tem energia, não há nenhuma energia para abastecer. Então o vazio que essa geração sente hoje, não é nenhuma falta de diversão, de entretenimento, não é, ou de bens, mas é porque essa geração nunca se ouve tanto consumismo. Hoje tem tudo, já pensou? A minha geração é uma geração muito privilegiada, porque a gente viu tudo isso acontecer. Né? Quando eu era, não muito tempo, eu não tinha celular, eu vi o celular nascer, eu vi muitas coisas na minha geração nascer. Né? Eu até creio que não vai ter tantas outras coisas de gerações que vão ver tanto que a gente viu, porque é uma geração
que viu tanta tecnologia, viu tanta facilidade, ainda assim tem um vazio. Então, se coisas externas preenchessem, a gente não tinha esse vazio. Se entretenimento, Jesus, um dia eu fui num parque, né, até me desafiaram a descer lá, como é que chama aquele lá, gente? Me ajuda aí. Lá em Santa Casa, Insano. Disseram que eu não descia daquele negócio, eu descia do Insano, né? Né, Júnior? Então, querido, tem tanto, você vai nesses parques, aquelas praias, né? Essa semana mesmo, está uma cidade praiana, eu fui na praia, estava numa chácara linda. Então, querido, não falta. Mas essas coisas, quando Cristo está, tudo é bonito, tudo é alegre. Quando a gente olha uma montanha, olha um rio, você tem tanta agradecimento, você tem tanta poesia sobre aquilo, mas quando você vai num lugar desse sem Cristo, você começa até a falar mal, né, das coisas belas que Deus fez para nos alegrar. Mas essas coisas, elas só são alguns acréscimos de Deus, são mimos de Deus, porque a excelência dessa alegria é Ele habitando dentro de nós. Então, bens, querido, essas coisas não vai preencher. O que nos esvazia é a ausência da presença daquele que nos criou, aquele que nos fez existir. É esse que nos preenche. E o mundo, ele oferece uma felicidade que foi ou é baseada em circunstâncias. Se tudo vai bem, nós estamos felizes. Mas se algo falha, nós desmoronamos. Isso é uma verdade ou não é, querido? Ou é só comigo? Se for, você ora comigo depois, porque é assim. A gente recebe às vezes alguma notícia, algum fato acontece. Se tudo está bem, a gente está feliz. Se algo falha, a gente cai. Só essa conexão com Deus, querido, é que traz paz, independente do que acontece, independente dos momentos de decepção, de tristeza, essa alegria está lá dentro, gritando dentro de nós. João 14, 27, Jesus disse assim: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por que Jesus está dizendo isso? Porque nós não temos motivo para o coração ficar turbado, né? Para a gente ficar atemorizado, mas Ele está dizendo, eu estou aí, eu deixo a minha paz, é uma paz que ela transcende todas essas coisas. Então, quando eu não estiver bem, querido, grita ao Senhor: Senhor, eu quero essa paz. Aonde está essa paz? Eu quero encontrar essa paz, eu sei que ela está dentro de mim, o Senhor habita em mim, eu o recebi como Senhor e Salvador, o Senhor habita aqui em mim, me faz enxergar no meio desse turbilhão, me faz enxergar no meio dessa enfermidade, dessa situação, né, desse processo, dessa injustiça, me faz enxergar a tua paz, essa paz que excede todo entendimento. Depois, senão eu vou pôr foto da gente feia no Instagram. Eu pergunto, a nossa alegria, ou a sua alegria, ela depende de quê, querido? De que você tem sustentado a tua alegria? Do valor positivo ali na conta bancária é bom, a gente fica mais feliz, e ninguém está ignorando isso, que as coisas boas são boas. Se não fosse boas, a gente não queria nem as coisas do mundo é boa, sim. O diabo não vai oferecer algo que é ruim, porque qualquer bobo não vai pegar o que é ruim. É bom, mas não é o que preenche, não é o que nós precisamos. Não, nós precisamos de comunhão com o nosso papai. Comunhão com Ele. Perceber Ele, querido. A minha oração sempre foi essa: eu quero te perceber em todo o tempo. Eu não quero ser insensível de em algum momento eu não te perceber. Porque, querido, o que nos sustenta nas horas de dificuldade, eu já testemunhei isso para vocês. Nos momentos mais terríveis que eu passei na minha vida, nos últimos tempos, foi a presença dEle. Foi o tempo que eu busquei, eu deitei no colo dele, ele deitou no meu, e foi uma amizade muito gostosa, onde eu pude falar com ele, e esse consolo, esse alimento de paz, esse preenchimento de paz, foi o que trouxe para fora aquilo que Deus já tinha colocado dentro de mim, através da sua pessoa. Então, em primeiro lugar, querido, a alegria, ela tem uma origem profética. Diga: alegria tem origem profética. Sofonias 3,17 traz algo muito poderoso, né? Diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no teu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Então, querido, isso para mim revela que a alegria completa, ela começa na alegria que Deus tem por mim.
A minha alegria, ela está na alegria que Deus tem por mim, a sua alegria também. Esse texto está dizendo isso. Nós não buscamos alegria para convencer Deus a nos amar. Olha, Deus, como é que eu estou dançando louvor, como é que eu estou rindo, como é que eu estou pulando, veja como eu estou alegre, me ame, Deus. Não! Nós fazemos isso porque Deus nos ama. A gente sabe que Deus se alegra nisso, então nós nos alegramos porque Ele já se alegrou em nos ter para Ele. É uma alegria, querido, uma pessoa que não conhece a Deus, entregar sua vida para Deus, a gente dá uma festa lá no céu, é uma alegria para Deus, então você é uma alegria para o Senhor. É uma alegria, querido, até mesmo quando a gente cai e não permanece caído, né, desprezando, cancelando, anulando o poder de Deus, mas se levanta, esse levantar é uma alegria maior do que a tristeza de Deus em ver você cair. Não, querido, caiu, levanta, está em pecado, arrependa, porque Deus não vai te abandonar, Deus não vai fazer você uma pessoa triste porque você caiu, não, Ele vai apresentar motivos para novamente apresentar a alegria dEle, e essa alegria vai ser sempre maior. Querido, quando nós caímos e levantamos, a gente não levanta aonde cair, a gente levanta lá na frente, mas se a gente permanece caído, a gente vai caminhando para trás. O caído retrocede, mas o que caiu e levanta, ele dá salto. Deus já o coloca lá na frente. Então, que ele toma posse disso. Salomão, ele destacou essa diferença lá em Eclesiastes 2, 1 e 2, ele analisa ali o riso, né, os prazeres, e o que é que ele conclui? Que tudo isso é vaidade. Porque a alegria do mundo, ela é somente aquela anestesia. Daqui a pouco passa, né, e a dor volta naquele lugar. Na hora que fez o negócio não doeu tanto, mas depois passa, né, aquela alegria, aquela falsa alegria, e começa a vir a dor, porque a alegria do mundo, ela é somente isso, um anestésico, ela passa rápido, mas a alegria de Cristo, ela é um remédio, um bálsamo, que ela cura as nossas feridas. Querido, comece a cantar. Eu amo a minha esposa, ela é uma gata, ela é uma maravilha. Essa mulher, ela canta, né? Ela canta quando está triste, ela canta, ela vive cantando. Tem hora que eu falo, para de cantar, meu, que eu estou muito triste. É por isso que eu estou cantando. Ela canta o tempo todo, está sempre cantando. Isso é bom demais, e eu vejo que isso eleva, sabe, estimula ela. Isso é muito, muito bom. Obrigado, amor, por você ser tão cantor assim. E os seus cânticos de adoração alimenta também a minha alma e cura também as minhas feridas. Segundo lugar, a alegria, ela precisa ser resistente, perseverante. A alegria precisa ser resiliente. Sabe aquele ainda que Abacuque disse? É aí, querido. Aí é o segredo. Para ser mais completa essa alegria, ela precisa ser provada ali no fogo. Você já imaginou Sadraque, Mesaque e Abidnego, que alegria que eles estavam de cair naquele forno? Agora você imaginou lá dentro, vendo aquela chama tudo em volta, e o Senhor lá com eles, passeando, dando volta, conversando com eles, no meio daquele fogo ali. Mas aquilo foi uma prova para eles. E por causa da resiliência, dizer, não, nada vai nos fazer mudar de ideia. Se Ele nos livrar, tudo bem, se não livrar, nós vamos continuar firme, porque Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador. Então esse ainda que faz toda a diferença, ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então percebe que o profeta, ele usa essa palavra todavia. Isso nos revela que a alegria completa, ela é uma decisão de fé. Ela transcende aquilo que os nossos olhos muitas vezes estão parados, contemplando. Tira os seus olhos das circunstâncias ruins, coloca os seus olhos na alegria do Senhor. Ele está aí dentro, cheio de disposição e amor para derramar, especialmente nas nossas tristezas, nos nossos momentos de angústia. Ele está lá. Deus não se abate, Deus não se cala, Deus não fica deprimido, não falha, não mente, não tem menos poder quando eu estou abatido, não, Ele é o Deus Todo-Poderoso. A alegria, ela precisa ser resiliente, porque a alegria,
é essa força que nos sustenta. Você já parou para pensar uma pessoa toda feliz, um crente aleluiado, tirar sua própria vida? Um crente todo, né, vai ficar murmurando pelos cantos? Não, não vai. Porque a alegria, ela nos impulsiona a elogiar a Deus, a agradecer a Deus. A alegria nos impulsiona a viver uma vida de gratidão. Querido, isso é muito bom. Por isso que Deus ama a comunhão, porque no meio do povo se manifesta tristezas, decepções, razões para que a gente ajude um ao outro, para que perceba essa alegria. Você que eu já orei por você, a maioria aqui sabe que eu oro isso. Pai, faça essa pessoa sensível à tua presença. Porque é isso que nós precisamos saber, que nós não estamos abandonados. Não importa, querido, o nosso estado, não importa o que você falou de Deus, o que você decidiu, Deus não te abandonou. Se você não abandonou a Deus, Ele não vai te abandonar. Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa fortaleza. E essa palavra, né, no hebraico, no original, ela indica um lugar de refúgio, um lugar rochoso, que Deus nos guarda. Então você guardado em Deus, Ele é a rocha. Você está ali naquela fenda ali, Deus está guardando a sua vida. Não tenha medo, o inimigo não tem poder para acabar com a sua vida. E ainda que ele, né, ter a permissão para destruir esse corpo, ele não pode tocar a minha alma e nem meu espírito. Não pode. A única coisa que o inimigo pode fazer conosco é nos tornar um mártir para a glória de Deus e nos fazer o reino e Deus feliz. Então, querido, quando a gente perde a alegria, nós perdemos também a nossa proteção espiritual. Quando nós entregamos as betas, nós estamos entregando a nossa proteção, dizendo: Deus, não é assim mesmo, acho que não é assim. Eu vou desistir, eu vou me desviar, eu vou viver a minha vida, porque eu sei mais buscar alegria, eu tenho mais condição de encontrar essa alegria. O Senhor não está com essa bola toda, né? Eu era feliz e não sabia. Agora, depois que eu me converti, aí Deus começou a tratar com os pecados, com as coisas, aí o negócio veio à tona, e vem a tristeza, vem a decepção com a gente, e aí Deus promovendo isso para a alegria que está lá encalacrada no nosso interior, ela fluir. Tem um monte de entulho, sujeira naquele, né, ali acalcando ali, sufocando aquela alegria. Que Deus tem que fazer? Peça perdão, perdoa, libere perdão. O Espírito Santo está ali nos conduzindo e vai arrancando esse entulho, até que no momento chega a água da alegria. A gente vai chegar nesse lugar, amém? Então, querido, toma posse disso, amém? Quando a tristeza ela passa a ser o nosso estilo de vida, a gente vai ficando cada dia mais vulnerável ao inimigo. Querido, você já teve essa experiência? Eu já tive N vezes do inimigo aproveitar um tempo de fragilidade, de descuido e cochichar nos nossos ouvidos absurdos. Absurdos. Porque ele é um aproveitador. Ele vai olhar, e ele não é bobinho, ele não está aqui há 2 dias, não. Ele conhece, ele nos conhece no olhar. Não conhece, não tem por revelação, ele não tem palavra de conhecimento. Mas, querido, eu que ando há 44 anos com a minha esposa, eu olho para ela, eu já sei de muitas coisas sem ela falar nada. Agora imagina um capeta desse, olhando para a gente todo dia. É uma olhadinha só, ele já sabe, querido. Então ele começa a minar. Então, querido, não se torna frágil para ele, não, se mostra forte. Olha aqui, capeta, você está vendo, eu estou triste mesmo. Você não tem nada com isso, eu não tenho nada com você, como Jesus falou. Eu e você não tem nada que combina com nós dois, dá o fora, estou triste mesmo, mas a minha tristeza não é você que vai me dar alguma coisa para me alimentar. Você pode falar com o capeta, você tem medo de falar com o capeta assim? Querido. Não tenha medo não, e ele tem que sair, ele tem que ir embora, ele tem que parar com esses cochichos, porque senão, se você vai dando vazão, sabe que é mesmo, poxa vida, nossa, aí você já começa a dar vazão, você já começa a abrir brechas. Terceiro e último, o segredo da plenitude, da alegria, é o nosso cálice transbordar. Diga, o meu cálice é transbordante. Como é que essa alegria, né, que é a pleroma, como é que essa alegria completa, ela
ela se manifesta, ela começa a fluir pela palavra. Jeremias 15:16 diz: achadas as tuas palavras, logo eu as comi, e as tuas palavras foram para mim gozo, alegria no meu coração. Crente que não lê Bíblia, ele está muito sujeito a ficar fraco. E aí dá vazão para a tristeza entrar, não está se alimentando. Jeremias está dizendo: quando eu achei a tua palavra, eu logo, rapidinho as comi. Sempre testemunho para vocês, quando eu me converti, querido, eu nunca tinha lido um versículo, nunca tinha lido Bíblia, não gostava, nunca. Mas eu falei, já que eu entrei nisso, agora eu quero saber tudo. E a gente se aprofundou naquela Bíblia, gente, era assim, dia e noite, lendo Bíblia. Por que, querido? Aliás, eu não tinha esse conhecimento do porquê eu fazia aquilo. Mas algo dentro de mim me impulsionava, eu fiquei apaixonado pela palavra de Deus. E nós não tínhamos naquela época o discipulado, alguém que ficasse assim, né, nos perguntando, nos cobrando. Não, era cada um por si, Deus para todos. O pastor não queria nem saber se lia a Bíblia. De vez em quando, gente, vamos ler a Bíblia lá na igreja. Não, querido, não tínhamos isso. Mas o nosso coração ardia por aquilo. Graças a Deus, a Márcia também, uma muito estudiosa. Então, querido, essa alegria completa, ela é alimentada pelas Escrituras, não é por aquelas notícias que a gente, às vezes, vê mais isso durante o dia do que ler Bíblia, né? O Instagram. O que você precisa de alegria não está lá não, querido, não gaste, né? Você pode ler livros, mas não leia mais livro do que a Bíblia. O seu livro preferido precisa ser a Bíblia. A Bíblia. E você precisa comer, porque quem achou a palavra aqui? Diga, eu achei a sua palavra, Pai. E eu vou comer. E essa palavra para mim será gozo e alegria no meu coração. Outra coisa, como é que essa alegria se torna completa, né? Pela esperança da glória. Primeira carta de Pedro 4,13. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes da aflição de Cristo. Olha o que ele está dizendo. Seguir Cristo traz aflição. No mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Então nós vamos ter. Olha o que ele diz. Mas alegrai-vos pelo fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Regozijar é uma alegria sobremaneira. Né? Aí quando alguém é muito tocado, né, que vê aquela unção de alegria, aí você vê pessoas tão tímidas que ela nem bate palma, daqui a pouco começa a pular e dançar, né, em algum lugar que ela não faria, porque ela é invadida por esse regozijo. Eu amo, querido, os textos da Bíblia, especialmente lá em Êxodo, relendo a lei, e diz que os louvores, enquanto ele lia aquilo ali de choro, né, era uma alegria que se ouvia de muito longe, o clamor, o choro e a alegria de estar ouvindo a lei que havia se perdido há 70 anos. Então eles se alegraram por aquilo. E essa alegria, quando eu li a Bíblia, eu falei, meu Deus, o que é, né, o que é isso? Como é que eu não sabia disso? Isso dá muita alegria na gente, querido. A nossa alegria, ela é completa porque ela aponta, ela olha para o futuro. Você conhece a sua história, você sabe, querido, como a sua história vai terminar. Quem do mundo sabe como a história? Quem não conhece a Cristo e a palavra, sabe como a sua história vai terminar. Eu sei como a minha história vai terminar. Se eu não desistir, a minha história já está escrita a meu respeito. Deus tem uma história linda, um final lindo para mim, que não me dá nenhum motivo para ficar triste. Eu sei o final da minha história. Lembra do Flávio, o Marcelo? O Flávio da Rocha Viva? Da Rocha Viva, não era? É. Flávio um dia deu um testemunho, lá no encontro com Deus, ele deu um testemunho. E a gente riu demais, né? E eu estava pregando, e aí deu o testemunho, para ele dar o testemunho, e ele falou, olha, então, né, quando saiu o filme Paixão de Cristo, quando saiu o filme, estava no auge, né? Aí ele falou, nossa, peguei aquela, estava lá na fila, e uma pessoa saiu lá de dentro do cinema, toda feliz do que assistiu, e veio e contou para mim o filme.
O final. Perdeu a graça. Eu falei, nossa, você lê Bíblia então, você não sabe nada. Porque você ficou triste porque ele contou o final. Todo mundo, até as crianças sabem o final desse filme, e você não sabia. E ele contou assim, e é verdade, né? O cara deve ter contado com muitos detalhes, né? Que incrementava aquela história, né? Então você conhece o seu final, amém? O final da sua história está escrito naquele livro. Eu falei que era o último, mas tem um quarto aqui ainda. A alegria, ela é um fruto que não depende de estação, porque ela é fruto do Espírito Santo, e ela está em segundo lugar. O amor é a alegria. A alegria é fruto do Espírito Santo. Então, querido, essa alegria que eu estou falando, não tem fora. O outro pode ser uma felicidade, pode ser um momento de felicidade, mas a alegria, ela é fruto do Espírito, ela está no Espírito. Se você não tem o Espírito, é muito difícil você ter alegria, ou impossível. Diferente, né, dos frutos aqui da terra, né, que depende de época. Não, a alegria do Espírito, ela é perene. Não tem alegria maior, nem alegria maior. Sabe? Onde está o Espírito, ele é perene. Ele é assim, né? O Espírito Santo não te enche mais, não te enche menos. Onde ele está, você está cheio. É sem medida, ele está cheio dele. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Então a alegria, ela é o segundo item dessa lista, e vem logo após o amor, e ela é a evidência de que o Espírito Santo, ele tem liberdade no nosso coração. Você consegue ver o Espírito Santo ali, você passando por um momento, e o Espírito Santo tentando te alegrar, como a gente faz com os nossos filhos que caem ou machucam, a gente fica tão triste. Minha netinha Mavi, ela chora, eu tomo ela do Júnior, eu tomo ela da Melissa, eles ficam bravos, deixa a menina chorar, eu não aguento ver aquilo. Então o Espírito Santo, ele está assim, ali gemendo por nós, intercedendo por nós, ele está, sabe, olhando para as nossas decepções, ele está ali, sabe, tentando fazer uma gracinha para a gente ficar feliz. Queridos, todas as vezes que Deus fala comigo e sonho, todas as vezes é sempre desse lado, sempre me tocando aqui, e Ele, né, sempre aquela mesma voz, e Ele está sempre sorrindo, sempre sorrindo. Eu sempre, né, eu nunca olhei, porque no sonho eu não tenho esse interesse de olhar. É como se Ele, não é como nada, eu nem consigo pensar, não tenho essa curiosidade no sonho. Eu só estou, amigo meu, eu estou conversando, e ele está sempre rindo. Sempre rindo. Então esse Espírito Santo, querido, ele fica triste? Claro que ele fica triste. O Espírito Santo, a Bíblia diz para a gente não entristecer o Espírito Santo, mas não é porque ele é uma pessoa triste, porque nossas atitudes, e por amor a ver o nosso estado, ele se entristece. Mas ele não é triste. Ele pode ficar triste, você também pode, mas você não é triste, porque ele não é triste. O Salmo 126:5 diz que os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Então, em meio às lágrimas, querido, não pare de semear, porque você vai colher, e vai colher com alegria. Deus, ele não vai ignorar de maneira nenhuma as suas lágrimas, Ele vai usar essa lágrima como semente, para te dar uma colheita de alegria, uma colheita de júbilo. Todo o seu choro, querido, é uma semente que você vai colher de alegria. E para concluir, a mais completa alegria, ela não é aquele sorriso constante no nosso rosto, mas ela é aquele descanso profundo na nossa alma. Você sabe que não está bom, mas a tua alma descansa. O Senhor cuida dos passarinhos, o Senhor cuida de mim. O Senhor veste os lírios do campo, o Senhor me veste. O Senhor alimenta as aves, o Senhor me alimenta também. Eu posso ter paz em meio a esse turbilhão. Querido, quando viemos para cá, eu já falei isso várias vezes para vocês, a gente não tinha outro motivo para alegar se não fosse Deus. A gente não tinha salário, a gente não tinha igreja, a gente não tinha nada. Não tinha parente aqui para correr, pedir um óleo, não, mas aquela esperança, aquela alegria estava aqui dentro, que algo ia acontecer, algo grande ia acontecer, e está acontecendo, querido, aleluia. Grande, está acontecendo. Mas você já pensou se Luciano desistisse? Quantas vezes eu vi o Luciano triste, né, pela nossa tristeza, e a dele também, agoniado, porque como eu vou fazer? E o bicho saía doido, tinha que pregar, tinha que arrumar uma agenda que, né, graças a Deus não faltou, mas ele vinha lá com um pacotinho de leite, a gente dividia até caixinha de leite, saquinho de arroz, então não sabemos quanto, a gente deu um quilinho para outro, um quilinho para outro,
E quando um ganhava uma coisa, você que levava alguma cesta para nós, né, os mais antigos aqui, saiba que aquela cesta nunca ficava para um, né, era dividida para todo mundo, saía perguntando e ligando, né? Quem quer? Ó, Sueli está aí, Sueli, legal ver você. Sueli é da primeira leva, que é filha do Igor e da Cristina. Porque eu olhei justo para você, né, Sueli? Para lembrar, tá certo. Então ela não é esse sorriso que permanece o tempo todo, mas é o descanso que nós temos, que temos um Pai que nos ama. É saber que mesmo que aquele barco está ali balançando, Jesus, né, aquele que fala e o mar obedece. Deus que fala as circunstâncias, elas têm que obedecer. Esse Deus é soberano, Ele não dorme. E ainda que se Ele dormir no barco, Ele continua soberano. Soberano. E às vezes Ele dorme, para a gente lembrar dEle. Socorro, a gente está afundando. Ô, homem de pequena fé. Alegre, eu estou aqui com vocês, preciso mais do quê? Mar, calma-se. Pedro, vem, vamos andar em cima dessas circunstâncias. Está bravo o mar? Vamos, caminhe sobre elas, caminhe sobre isso. Eu sou sua segurança, sua rocha. Então essa mais completa alegria, ela tem um nome, querido. Diga Jesus. A mais completa alegria é Jesus. A alegria, ela não é um objeto que a gente pode alcançar, mas ela é uma consequência por a gente ter sido alcançado por Ele. Se você tem tudo, mas você não tem essa alegria, querido, do Senhor, você não tem nada. Quantas pessoas você conhece que não tem nada, mas tem alegria? Tem alegria? Você pensa, poxa vida, eu tenho esse carrão, eu tenho essa casa, essa família, mas esse infeliz é mais feliz do que eu. Tem gente que não tem nada, mas é uma alegria invejável, né? Perguntas. O que é que tem o poder de roubar a sua alegria hoje? Sabe, querido, algumas coisas que têm o poder de roubar a nossa alegria, essas coisas podem estar sendo um ídolo para nós. Porque Deus não compactua a vida dele com ídolos. Aonde tem o ídolo, Deus não entra. Deus não disputa lugar, porque não dá para disputar com Deus. Deus nos impulsiona, Deus nos revela a sua bondade, o seu amor. Aliás, Ele não nos revela, Ele já nos revelou o seu amor. Deus não tem uma revelação maior para nos dar. Deus nos amou de tal maneira, e nisso conhecemos o amor do Pai, que Ele deu o seu Filho. Então a revelação maior, se a gente não se alegrar por isso, não vai ter um motivo maior para a gente se alegrar. Olha para a cruz, nós temos um monte de motivos para ficar feliz. Era lá que eu estaria, se Ele não estivesse lá por mim, se Ele não fosse lá por meu lugar. Então o que é que está roubando a sua alegria? Sonda o teu coração, vamos sondar o nosso coração, para ver se tem um ídolo. O ídolo rouba a alegria. Outra pergunta, você está bebendo na fonte, que é Cristo? Ou algumas às vezes encontra, né? Eu lembro quando era criança, ia para a escola, chovia, e era muito longe, a gente ia a pé, era 9 quilômetros da colônia onde eu morava, tinha um rio, mas depois o rio era perto de casa, então a gente abastecia ali, e depois andava. Então às vezes tinha chovido, a gente bebia água das poças lá, aquela água da chuva das poças. Quem que não era criança, não bebeu água da goteira, né? Da telha? Eu sou Daniel, bebia ou não bebia? O senhor também bebia das poças, né? Quando caía na rua lá de Manguacinha, né? Será que a gente tem bebido aí, alimentado a nossa alegria, entretenimento, bens, aprovações? Nós dependemos de alguém estar aprovando. Tem gente que, se não estiver elogiando o tempo inteiro, ele está triste o tempo inteiro. Mas eu entendo que tem uma linguagem, é bom. Então, se você perceber alguém, né, que tem essa característica, elogie. Mas você que gosta de ser elogiado, não alimente toda a sua alegria nisso. Você tem um motivo maior. Se ninguém te elogiar, o papai está te elogiando. Vem, meu filho amado, eu te amo. Você é lindo, você é precioso. Quando eu te olho, eu te vejo com a perfeição do meu filho. Eu levei a sua tristeza, suas decepções, suas dores, suas marcas, suas cicatrizes. Eu já levei naquela cruz. Vem, você é importante para mim. Ouça os elogios do Senhor. A Bíblia está cheia de quem Deus diz que você é. Precioso demais. Então você está bebendo dessa fonte?
ou você está buscando em outras coisas. E eu quero terminar com essa ilustração. Eu busquei essa ilustração na internet, o pintor e a tempestade. Alguém já viu? Já? Com esse título, eu achei demais. E diz que é uma história verdadeira, não diz quem, não consta lá com quem foi, né? Diz que no século XIX, um rico, né, muito colecionador, ele promoveu um concurso e ele ofereceu um prêmio muito valioso para o artista que conseguisse, pode ir subindo o pessoal do louvor, o artista que conseguisse pintar, né, uma representação perfeita da paz e da alegria completa. Então esse rico procurou, ele fez um concurso, que poderia pintar algo que trouxesse essa mensagem, alegria, a paz e a alegria completa. E aí no mundo inteiro, centenas de pessoas, pintores, enviaram as obras deles, e no dia da revelação, aquela galeria estava lotada. Aí o público passou por 2 telas que eram finalistas, e essas telas, né, ali, elas eram totalmente opostas, as 2 finalistas. A primeira tela retratava um lago ali espelhado, cercado por montanhas verdes, sob um céu azul, sem nuvens. Sabe aquele quadro que você olha e dá vontade de estar lá dentro? Eu tenho um quadro lá em casa, que às vezes eu fico olhando assim, eu me sinto até lá dentro daquele lugar, como eu queria estar naquele lugar. Sabe aquela vez que você mesmo pinta o seu quadro e você quer estar lá? Não é? Você está ouvindo uma música, a gente consegue viajar, por isso que a música é muito legal, e a gente tem que ter cuidado com o que ouve, para não viajar para onde não deve ir, porque também tem esse poder a música. Então, havia ali aquele silêncio, naquele visual, um silêncio absoluto, e todos disseram, essa é a paz, essa é a alegria que tem tudo ali sob controle. A segunda tela era uma tela assustadora, ela pintava uma tempestade terrível, aquelas árvores sendo arrancadas pelo vento, raios ali cortando o céu escuro, e uma cachoeira muito violenta, que parecia rugir ali naquela tela. Aí o público murmurou, né? Aonde está a alegria nisso? Aonde está a paz? Porque eram as 2 finalistas. Mas quando o colecionador ali, ele apontou para um detalhe que ninguém havia notado. Através daquela violenta cachoeira, né? Ou atrás dela, tinha uma fenda muito estreita ali naquela rocha, e havia ali um pequeno arbusto, e um passarinho havia construído um ninho ali. As pessoas não se atentaram para isso. E no meio, né, desse barulho ensurdecedor, sobre aquele respingo da água gelada ali, aquele clarão dos raios, o passarinho não estava apenas abrigado, mas ele estava também cantando. Estava cantando. Querido, o mundo, ele busca a alegria da primeira tela. Ele quer que algo, né, na economia, na saúde, nos relacionamentos, esteja ali parado, sorrindo para ele. Está tudo bem para ele. Mas quando o vento sopra, a alegria dessas pessoas, elas afundam. Então a igreja verdadeira, ela vive na alegria dessa segunda tela. Sempre foi assim. Você viu alguma igreja, algum tempo da igreja que não teve problema? Hoje nós vemos o melhor tempo da igreja, pelo menos no nosso país. A nossa alegria, querido, ela nunca foi e nunca será a ausência de tempestade, mas é a gente cantar no meio da tempestade, celebrar no meio da tempestade. Diga, minha rocha é Cristo. Aquele passarinho, querido, ele só podia cantar porque ele fez o seu ninho na rocha. Tudo aquilo acontecendo, ele estava ali na fenda da rocha. Se ele tivesse no chão, as águas com certeza teriam arrastado ele. Olha o que diz o Salmo 27:5: pois no dia da adversidade ele me guardará no seu pavilhão, no segredo do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre a rocha. Talvez o seu céu esteja escuro hoje, talvez o barulho da sua crise esteja ensurdecedor, mas o mundo espera ver você chorando, mas Deus te convida a cantar. A cantar. Não porque o problema sumiu,
mas porque você está numa rocha que não se abala. Aleluia.